NAMEcast. Nós estamos falando aqui diretamente da sede da Sigra, a Casa de Quem Empreende, que fica aqui no centro da cidade de Gravataí. Eu sou Camila Silveira, coordenadora do Núcleo Sigra de Mulheres Empreendedoras, o NAME, onde nós juntas criamos um espaço de apoio e crescimento para mulheres à frente dos seus negócios. Sem mais delongas, vamos apresentar as nossas entrevistadas de hoje, que também são nucleadas. Estamos aqui com a doutora Emily Figueiredo, OAB 88196, advogada, graduada pela Universidade Luterana do Brasil, pós-graduada em Direito Previdenciário pela Anhanguera Uniderp, pós-graduanda em Direito Civil, pós-graduanda em Direito Condominial, presidente da Comissão dos Advogados Civilistas da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Gravataí, membro também da Comissão Estadual do Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, com áreas de atuação no Direito Civil, Direito Condominial e Direito do Trabalho. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigada pela oportunidade, né? A Sigra é a casa de quem empreende e nós, mulheres, sabemos, né, o quão difícil é empreender, né? Então, Camila, primeiro, parabéns pela iniciativa enquanto coordenadora do NAME. Loiva, um prazer, né, dividir hoje a bancada contigo. E é isso, além de tudo isso, né, como mulher gosta de trabalhar, né, tem bastante coisa, eu também sou síndica profissional. Sou síndica pelo Síndico Net, tenho uma administradora de condomínios, né? E hoje, em que pese esteja, né, apresentando aí como a sócia da EF Advocacia, vou falar um pouquinho mais sobre esse meu outro lado, né? E sem esquecer também a questão do NAME, que membro do NAME, né, e vice-coordenadora junto com a Camila, né? Exatamente. Também está aqui comigo a Loiva Inês Hertz, engenheira civil, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Master BIM, pós-graduada em Tecnologia da Construção, vice-presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Gravataí, sócia e responsável técnica da Catanas Projetos e Construções. Boa tarde, tudo bem? Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aí com vocês, a oportunidade de fazer parte desse núcleo maravilhoso que é o NAME e de estar aí podendo proporcionar esse dia de aprendizado para nós também, de compartilhamento. Porque foi, inclusive, numa das reuniões do NAME que eu e a Emily, a gente descobriu que a gente tinha profissões afins, né? Que a gente tinha trabalhos afins, em que uma pode auxiliar o trabalho da outra. Porque eu, através da Catana Projetos e Construções, ela é uma empresa que ela nasceu fazendo manutenção predial. E tem um ramo da empresa que a gente continua trabalhando com manutenção predial. Além disso, também, como vice-presidente da Agrega, nós estamos montando um grupo de estudos em Gravataí para fazer o estudo sobre os laudos de inspeção predial. Então, que é um assunto que a gente quer trazer hoje para vocês, para a gente discutir um pouquinho mais. Muito bacana. Então, muito aprendizado é o que nos espera hoje, né? E para a gente começar, Loiva, já que tu trouxe essa questão, né, do condomínio, eu gostaria de entender um pouquinho de quanto em quanto tempo a estrutura de um condomínio deve ser inspecionada. Depende bastante da estrutura, do porte do condomínio, né? Se é de médio porte, de alto porte. Depende também de onde ele está localizado. Por exemplo, em regiões úmidas, em regiões de praia também, se a periodicidade tem que ser maior. Então, por exemplo, recomenda-se que pelo menos seja feita de 5 em 5 anos. Mas, por exemplo, em Capão da Canoa existe uma legislação específica para que prédios com mais de 15 anos tenham que ser inspecionados de 3 em 3 anos. Muito bacana. E, Emily, entrando um pouco nessa questão, né, dos condomínios, tu falaste da parte de gestão condominial. Como que funciona isso? Qual é a responsabilidade de um síndico? Olha, eu acho que antes de falar sobre isso, né, interessante trazer um gancho dessa questão da manutenção, né? Nós tivemos aí os eventos climáticos em maio, né, que atingiram boa parte do estado. E temos agora uma política, e me corrija se eu estiver equivocada, Loiva, do CREA em relação, né, à fiscalização justamente por conta disso, né? Sim. E isso acaba tendo uma simbiose com a gestão condominial. O que a gente precisa ter, tá?
independente de ser profissional ou morador, nós precisamos ter um síndico sempre atento à legislação. Gravataí, por exemplo, vai ser, né, o município com o maior número de condomínios do estado. Tenho aí a médio prazo essa expectativa. E mais do que a gente ter a vida na comunidade condominial, a gente precisa saber como gerenciar. Então, uma boa gestão de condomínio, ela é formada de que forma? De que maneira, né, para não ser redundante? Com um síndico interessado, antes de mais nada, conhecedor do mínimo de legislação, com um conselho que seja bastante parceiro, bastante participativo e com uma administradora que traga uma segurança jurídica, financeira, né, junto àquele condomínio, justamente para que se tenha, né, essas aplicações como profissionais, né, da área da Loiva, como profissionais que estejam ali envolvidos nas finanças, né, um jurídico bem segmentado, bem sólido, para que não se tenha nenhuma surpresa, né, desagradável para o condomínio. Então, esse compilado de coisas é que se transforma numa boa gestão condominial. E qualquer pessoa pode se tornar síndico? Pode. A gente tem no Senado, né, tramitando, no Senado e na Câmara, né, na realidade no Congresso, tramitando um projeto de lei para alteração do Código Civil. Hoje o Código Civil ele obriga, né, que qualquer condomínio, seja ele vertical ou horizontal, tenha que ter uma referência, né, tenha que ter um síndico. Não há uma exigência de habilitação. Então, eu posso ser moradora, me interessar pelo tema e ser síndica, como posso também me profissionalizar. Essa mudança que a legislação vai trazer, justamente tirar a obrigatoriedade, né, ser facultativo o síndico no condomínio. Tem dentro, né, dessas áreas que a gente discute como direito imobiliário, o próprio direito condominial, ponderações contrárias, justamente porque vai haver, né, uma falha na gestão. Mas, via de regra, com a legislação de hoje, sim, qualquer pessoa pode ser síndica. No momento que a gente está imaginando aqui, né, as inspeções prediais e tendo uma gestão, né, de um síndico, a gente tem que ver também a questão de fato das inspeções dos prédios, né? Como que funciona, Loiva? As inspeções em prédios, eles são obrigatórios, não são? Conta para nós um pouquinho. Sim, em muitas cidades já existe uma legislação específica para a lei de inspeção predial, que a gente chama o LTIP, onde existe fiscalização para isso, inclusive do próprio CREA e prefeitura, onde os condomínios são notificados, caso não tenham. E até porque isso se nota que isso é um facilitador para o síndico. Porque em muitos casos eu vejo o síndico em cidades onde a gente não tem essa legislação específica, o síndico muitas vezes te chama porque ele tem uma demanda de manutenção e às vezes é uma demanda grave, ele leva para a assembleia de condomínio e o condomínio simplesmente não aprova. E aí a gente tem condomínio se deteriorando de forma gravíssima. Então, aonde a gente tem essa legislação, já fica muito mais fácil, porque existe essa obrigatoriedade, existe a incidência de multa quando não são cumpridas. A exemplo disso, nós temos aqui perto Porto Alegre e Capão da Canoa. O grande problema é que a maioria das cidades ela só começa a pensar isso, se movimentar para criar esse tipo de lei depois de tragédias. Depois que pessoas vem a fatalidade, que aconteceu nos nossos municípios vizinhos. Então, é isso que a gente está pensando, inclusive, para Gravataí. Não esperar com que a gente tenha fatalidade para se pensar em ter um plano efetivo de manutenção predial, um plano de inspeção predial dos condomínios. E justamente essa facilidade, né, acaba trazendo esses transtornos, né? A gente vê hoje... não sei se tu pegas muitos casos assim, né? Muitos casos assim. Eu vejo na área jurídica muitas construtoras, elas entregam o prédio, tem uma BID, se entregam. Só que daí, dentro dos 5 anos ali que a lei fala da solidez, a gente já tem um prédio super deteriorado,
considerando o lapso temporal da entrega, né? Muitas vezes com documentação faltante, então não tem ali a convenção, não tem memorial descritivo para auxiliar o síndico e o profissional que vai ser contratado, né? Então é bem interessante essa iniciativa de vocês com relação a essa questão técnica, né? Porque nós síndicos, a gente vai se basear na ausência da legislação municipal local, né? A gente vai se basear na legislação federal. E como a legislação sobre o direito condominial, ela envolve alguns artigos do Código Civil e a lei de condomínios, que é lá da década de 60, já está bem desatualizada, né? Fica muito complicado, né? Uhum. E isso precisa mudar, porque da mesma forma com que tu falaste, como eu trabalho com manutenção predial, às vezes eu sou chamada para alguns condomínios onde eu me questiono como os moradores conseguem deixar o seu patrimônio desvalorizar a esse ponto. Uhum. E ao ponto de, daqui a pouco, perder esse patrimônio. Então, tem que ter uma legislação para isso. Por quê? Porque tem muitos condomínios, eles ficam... Vou dar um exemplo disso que eu acho extremamente grave. Tem muitos condomínios que a fachada deles fica rente ao passeio. E aí, tu tem um descolamento de fachada. E pode atingir alguém que está passando ali. Coisa. Então, para a segurança da cidade, para a segurança da população, a gente precisa instituir a lei de inspeção predial, regular a manutenção predial, por uma questão de segurança, por uma questão econômica, né? Porque tu pega, muitas vezes tem um apartamento, ele pode desvalorizar em torno de 30% a 40% em função da falta de manutenção. E isso as pessoas não fazem essas contas na hora de morar num condomínio ou na hora de vetar uma manutenção numa assembleia. E falando ainda em legislação, o que a legislação fala, Emily, sobre a obrigatoriedade do condomínio em abrir o imóvel para vistoria predial? Olha, o síndico ele tem uma série de obrigações, né? Salvo se extremamente prescrito na convenção, né? A gente vai seguir sempre o Código Civil. E o Código Civil, ele é omisso quanto a isso. O que a gente tem, né, de entendimento jurisprudencial que acaba sendo uma constante, né, na comunidade condominial? O síndico, ele responde pela ação e pela omissão. Então, se eu tenho, um exemplo, a Camila tem um apartamento e aí ela quer fazer uma reforma e ela quer abrir uma parede. Só que ela não consultou um profissional técnico. Essa reforma, ela pode trazer um problema estrutural que vai ser responsabilidade do síndico. Então, o síndico, se ele fechar os olhos, o que está da porta para dentro lá da Camila não me interessa, ele vai responder. E se a Camila se obriga, no nosso exemplo, né, se nega, melhor dizendo, a abrir a porta, né, para que a gente possa vistoriar o imóvel. Eu, síndica, fui lá e chamei a noiva para fazer o estudo, né? E a condômina se nega. Tem algumas manobras jurídicas para fazer com que esse ingresso no imóvel seja realizado. Justamente porque tanto o síndico, né, com a responsabilidade prevista lá no Código Civil, quanto o condômino também, né, se responsabilizam daí pelos danos causados ao imóvel. Então, sim, tem que abrir a porta, gente. E é interessante, né, falando sobre inspeção predial, nós começamos já o assunto falando alguma coisa, mas é importante a gente deixar claro para quem está nos ouvindo e nos assistindo o que é uma inspeção predial, Loiva. É uma visita, né, que ela é feita de forma técnica, né, por um responsável técnico, seja engenheiro, seja arquiteto, que ele vai inspecionar visualmente ou através do uso de alguns equipamentos, máquina fotográfica, câmera térmica, drone, uma série de equipamentos que ele vai inspecionar toda a área do condomínio. Seja a parte estrutural, seja a parte hidráulica, elétrica, instalações de gás. Então, todo o funcionamento do condomínio. Essa inspeção, ela se dá nas áreas comuns do condomínio, nas fachadas, e aí eu ressalto também, no interior dos apartamentos. Aí o pessoal questiona, mas por que no interior dos apartamentos? Porque cada interior de apartamento, ele tem uma fração que corresponde à área condominial. Por exemplo, a estrutura do condomínio,
que passa, pilares, vigas, a tubulação hidráulica que passa por dentro do teu apartamento, ela é condominial, porque ela faz parte da parte condominial. Shafts também fazem parte. Então, complementando o que a Emily falou, existe jurisprudência para que a gente exija com que o proprietário possa dar acesso para que seja feita a inspeção predial. Claro que primeiro a gente tenta de todas as maneiras, pelo a política da boa vizinhança, né? Política de boa vizinhança, tentando explicar as normas técnicas, tudo, e o porquê que é importante, inclusive, para a segurança do próprio usuário, né? Quando não é possível, óbvio que aí a gente tem que, às vezes, ir para a parte jurídica, né? E como que a gente sabe, Emily, em que momento é responsabilidade do condomínio, do síndico, ou em que momento é responsabilidade do morador, né, quando acontece alguma infiltração, alguma situação que afeta ali e danifica o interior dos imóveis? Olha, Camila, a gente tem que sempre partir da premissa dos documentos existentes quando aquele condomínio foi constituído. Então, a gente tem, né, incorporadoras, construtoras que já entregam a documentação completa, que daí a gente tem a convenção, regimento interno, né, o memorial descritivo, né, e a gente também tem aquelas construtoras que só entregam a chave e diz, olha, parabéns e se virem, né. Via de regra, se nós não tivermos nada descrito na convenção, a gente vai partir lá para o Código Civil, como eu havia comentado anteriormente. Quando a gente fala de infiltração propriamente dito, o primeiro contato é sempre unidade a unidade. Então, vamos ao exemplo de novo. Nós duas somos vizinhas, eu moro no andar de cima, tu no andar abaixo do meu, começou a ter infiltração. A primeira conversa é sempre entre vizinhos. Se porventura ficar detectado que vem de alguma tubulação central, alguma coluna, aí passa a ser responsabilidade do condomínio. O que a gente tem que fazer de ressalva? Usando o primeiro exemplo. A responsabilidade é do meu apartamento, porque é o meu apartamento que está infiltrando, tá? Ali a tubulação da minha unidade. Eu não resolvi, é papel do síndico, então, tomar a responsabilidade para si e fazer as notificações devidas para aquele morador que está causando o transtorno. Ainda assim, não teve resultado, fica facultado tanto o proprietário, né, que está sofrendo o dano, quanto o condomínio ingressar com a ação pertinente. Porque, como a gente comentou anteriormente, né, o síndico ele pode ser responsabilizado tanto pela ação quanto pela omissão dentro da comunidade condominial. Muito legal. E, Loiva, pensando aqui sobre inspeção predial, manutenção predial, existe uma diferença entre inspeção predial, talvez seja no início, e manutenção seja depois? Explica um pouquinho para nós, para a gente entender essas diferenças. Tá. A inspeção predial, ela, na verdade, existe a lei para isso, né, que se chama o LTIP, né, Laudo de Inspeção Predial, que ela é realizada. O condomínio contrata um responsável técnico que vai lá e vai fazer uma vistoria em todo o condomínio e faz os apontamentos necessários para manutenção. Então, por exemplo, ele pode colocar ali, ele vai fazer um estudo e ali nessa vistoria ele detecta problemas na fachada. Então, ele vai dar, no próprio laudo, ele já coloca um prazo que o condomínio tem para fazer aquela manutenção. E outras manutenções, então, ele classifica o grau de risco de cada problema que se encontra, como regular, médio ou crítico. E aonde, então, nos problemas críticos, é determinado um tempo curto ali, às vezes 6 meses, 3 meses, dependendo do problema, para que sim o condomínio tome providências imediatas. Quando, principalmente, se tem o risco à saúde, à vida, né? E a manutenção predial, então, ela é decorrente, muitas vezes, do laudo, né? Ou também, claro, um condomínio saudável, ele já tem um plano de manutenção previsto desde da entrega da obra. Porque muitas pessoas, elas imaginam, quando elas vão morar num apartamento, elas só se preocupam do apartamento para dentro. E esquecem que ele tem uma estrutura toda na volta que também precisa de manutenção.
seja de 5 em 5 anos, seja de 10 em 10 anos, uma fachada, por exemplo. Se lá no início é feito um plano de manutenção prevendo, bom, daqui a 5 anos nós precisamos pintar essa fachada, ele pode se organizar financeiramente para que isso não gere um impacto lá no momento que seja necessário fazer essa manutenção. Então, isso é um condomínio saudável financeiramente, é um condomínio que ele já pensa isso. Porque o que acontece na maioria dos casos? Quando o pessoal começa a ver que tem a necessidade da manutenção, eles começam a se preocupar com a questão financeira. Uhum. E aí leva muitas vezes mais 2, 3 anos para realizar a manutenção. E aí uma manutenção que lá, naquele ano que foi detectada, custaria X, ela em 3 anos ela pode custar 2x. Por quê? Porque tu vai ter problemas maiores de infiltração, porque tu pode ter descolamento de revestimento, porque tu pode ter infiltração no reboco e aí tem que refazer. Então, existe bem isso. No momento que o condomínio faz a manutenção em dia, no momento certo, ela é sempre mais econômica. Só que, para isso, é importante que tenha essa conscientização sobre a manutenção. Falando sobre as cotas condominiais, o que são essas cotas e se é possível ter desconto, Emily? Aproveitando só o gancho da Loiva, né? Isso é clássico em assembleias de condomínio. Vamos fazer a chamada extra para manutenção. Gente, é um berreiro. Não, porque tá muito caro, porque não sei o quê, que ppp. Só que é bem isso que tu comentou, né? A gente tem que ter essa programação, né? O condomínio, e aí a gente fala muito da questão de apartamento, mas não só de apartamento, né, Loiva? A gente tem que ter também essa manutenção. Lá no prédio que eu tenho meu escritório, lá no condomínio de lotes que eu tenho a área comum. Então, quando a gente fala na comunidade condominial, é uma premissa da gente sempre olhar, né, o apartamento, mas condomínios de uma forma geral, né? E as cotas condominiais nada mais são do que as despesas mensais, as despesas fixas do condomínio. Então, eu vou ter lá o custo da administradora, o custo do síndico, caso, né, tenha. Eu vou ter o custo da limpeza, água, luz, enfim. A cota condominial é sempre as despesas fixas. Diferente do valor de condomínio. O valor de condomínio, a gente pode ter o acréscimo de outras prestações. Então, uma chamada extra, daqui a pouco eu tenho água, eu tenho gás comum, né? Então, aí isso entra no valor de condomínio. Tanto o condomínio quanto a cota condominial não é permitido desconto. Porque, de novo, lá no Código Civil fala que a responsabilidade é do síndico. Então, eu, síndica, vou lá e te dou um desconto. Tanto o conselho quanto o corpo da comunidade ali pode entrar com um pedido de assembleia e eu ter que arcar com esta diferença. Porque eu tenho que ter uma paridade entre os condôminos. Aí tu paga em dia, tu vai pagar o valor X, a Loiva atrasou, mas me dá um desconto que eu pago. Não é justo, né? Não é igualitário. Então, por lei, não se pode ter esse desconto, seja ele na antecipação ou seja na negociação. Eu posso parcelar. Eu tenho um caso lá que a unidade me deve administrativamente ou judicialmente. Pode parcelar? Posso, sem problema algum. O que eu não posso é ter uma diminuição de receita. E quais as consequências, Emily, de se ter uma dívida de condomínio? Essa dívida ela tem a ver com a infraestrutura do condomínio, certo? Sim, o condomínio, aí voltando mais à questão de apartamento, né? Muitos pensam assim, eu fechei minha porta, da porta para fora eu tô pouco me importando, mas eu quero que o meu condomínio esteja limpo, eu quero que o meu condomínio esteja bem pintado, eu quero que o meu condomínio tenha zeladoria. E isso, gente, é um custo. Normalmente eu faço esse trabalho, né, com quem reclama do condomínio. Se tu vai morar numa casa, tu vai ter exatamente as mesmas despesas. Se eu tenho uma casa com pátio e grama, se eu não pagar, eu vou ter que cortar grama todo mês. Eu vou pagar a luz, eu vou pagar a água, né? Então, é basicamente a mesma coisa. A diferença é que tu vai ratear algumas despesas com tantos outros
condôminos. Qual é a consequência de eu não ter o adimplemento dessas cotas condominiais? A mais grave é eu perder o meu bem. A gente tem essa obrigação, juridicamente, ela é uma obrigação propter rem. O que isso significa? Ela acompanha o imóvel. Então, não importa se eu esteja morando, ou se eu aluguei, ou se eu sou apenas uma investidora, eu tenho um imóvel no meu nome e ele tem essa despesa fixa, né, que é o condomínio consequentemente, a cota condominial inserida nele, essa despesa vai acompanhar sempre a unidade. E também não importa a categoria, seja um lote, seja residencial, comercial, enfim. Ela vai sempre acompanhar. E se eu não tiver o pagamento, vira uma bola de neve, né? Porque eu vou ter as consequências jurídicas, eu vou ter custas, vai ter o somatório, né? Os juros da justiça, a gente brinca que são os melhores juros do mercado, porque são juros relativamente altos. E eu posso, no pior cenário, correr o risco de perder o bem. Vai a leilão, mas é o único bem que eu tenho. A empenhorabilidade, ela cai quando é esse tipo de obrigação. Então, por cautela, né? Sempre tente negociar o seu débito, sempre tente evitar o inadimplemento para não ter dores de cabeça maiores mais para frente. Loiva, sobre o PPCI, qual que é a importância? E explica para nós, né, o que é o PPCI e a importância dele e a necessidade de realização. Tá. PPCI, Plano de Prevenção de Incêndio. Então, ele também é elaborado por um responsável técnico, né, aonde ele vai fazer um estudo do condomínio para elaborar rotas de fuga, para verificar sinalização, qualquer requisitos de segurança também no momento de um incêndio. Então, ele previne, né, alguns incêndios. Então, por quê? Porque ele vai ter a obrigatoriedade de alguns equipamentos de segurança, sejam sprinklers, extintores de incêndio, que podem fazer com que, às vezes, um foco de incêndio não se alastre, né, quando tu tem esses dispositivos, mas também, em caso de incêndio, ele vai proporcionar mais segurança aos usuários para que eles possam sair dessa situação o mais breve possível, né? E com o mínimo de dano, inclusive para o próprio imóvel. Só complementando, Loiva, eu acho que essa questão do PPCI ela ficou muito latente depois da situação da Kiss, né? Tanto que o governo do estado, ele meio que deu um arroxo na legislação justamente para ter uma obrigatoriedade maior, porque poucas pessoas, né, se importavam. PPCI, isso aí é bobagem. Até a gente ter uma tragédia, né? E ter que repensar como se aplicar a legislação para tentar evitar outras iguais, né? Exatamente, é aquilo que eu já vinha colocando no início. Infelizmente, a gente precisa de tragédias para que, às vezes, o poder público se movimente a favor da segurança, a favor de alguns itens de segurança sejam obrigatórios. O PPCI é um exemplo disso, né? Porque se falava em PPCI, nós dentro do corpo técnico, só que era aquele projeto que ele era... tem que fazer o PPCI, ele era até meio negligenciado. Lá no final da construção, tu pensava no PPCI. Hoje não. Hoje o PPCI ele tem que ser pensado já na concepção de projeto. E, claro, muitos prédios aí existentes, prédios antigos, eles precisam se adequar, né? Óbvio que a gente tem compensações, a gente tem uma série de flexibilidades ali para que tu possa adequar os prédios que são existentes. Mas hoje o PPC ele é um projeto super importante que tem que ser levado em consideração lá no momento da concepção do projeto já. É por conta disso também que a gente faz, eu vejo muito isso em empresas, né? Aquela simulação de incêndio que ninguém quer sair. É só simulação, porque se aconteceu um incêndio, o que tem que fazer? E todo mundo continua trabalhando. Isso acontece em condomínios também? Com certeza. Nós tivemos um exemplo disso no condomínio onde fica o escritório.
aqui no centro de Gravataí, aonde foi há um ano atrás, se sentiu o cheiro muito forte de gás, né? E aí um foi avisando o outro, mas ninguém se pediu para que o prédio fosse evacuado, mas ninguém lembrou de acionar o alarme. Então, muitas pessoas evacuaram o prédio e outras continuaram trabalhando como se nada acontecesse. Isso é uma falha, porque existe lá na entrada do condomínio, existe o alarme que tu tem que ir lá quebrar para que todo mundo fosse evacuado, né? E aí a gente percebe o quanto nós não estamos sequer preparados para esse tipo de emergência. É uma questão mais de educação, né, Loiva? Eu, enquanto síndica, a gente tem, né, o curso de brigadista. Normalmente, condomínios menores, a gente não tem um corpo tão grande. Mas muitos, quando vão fazer o curso, isso aí é bobagem. Só que, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A própria questão da crise hidrológica que a gente teve, quantos empreendimentos, né? Quantos prédios, enfim, se deterioraram e qual é a segurança que se tem de estar ali, né? Então, a educação que a pessoa tem que ter, né? Ela é primordial, é uma segurança para si, né? A sua vida que está em risco, né? Que está em jogo. No momento, falou ali, né, de tocar o alarme. Qualquer pessoa pode tocar o alarme. Moro num condomínio, estou sentindo, né, um cheiro. Eu aviso o que eu tenho que fazer primeiro, de repente, só para a gente concluir esse assunto. Quer responder? Pode ser. Claro que a gente vai buscar primeiro uma orientação, né? Saber qual que é o tipo de situação para não sair tocando alarme. Sim, por bobagem, né? Por bobagens, né? Nesse caso, já tinha sido feito um chamado para o Corpo de Bombeiros, né? E por orientação deles, eles tinham solicitado que o prédio fosse evacuado. Então, é óbvio que nesse momento, está se solicitando a evacuação do prédio, tem que se sinalizar para que todos saibam disso. Não adianta o pessoal na minha sala, no meu apartamento saber, mas o vizinho do lado. Então, perde muito tempo se tu tiver que tocar porta por porta, né? Então, para isso que existe o alarme, né? Então, num momento que nem esse, onde a recomendação de um órgão superior já foi, o prédio tem que ser evacuado, primeira coisa, vai e toca a sirene e toca o alarme. E falando sobre as reformas, né? A gente que mora em condomínio, volta e meia faz alguma reforma no seu apartamento. Existe alguma regra, algum funcionamento, alguma situação, em princípio, assim, que precisa ser feita antes de começar a reforma? Como síndica, eu já vou orientar, contratem a Loiva. Antes de mais nada, a contratação de um profissional técnico é fundamental, né? Existe uma legislação específica, inclusive para a reforma. Tá? Ela é pouco utilizada, mas o síndico ele pode exigir de qualquer morador no momento da reforma, que seja contratado um responsável técnico e seja apresentado um laudo de reforma. Nesse laudo de reforma, inclusive, tem que constar tudo o que vai ser feito na reforma, se vai ser feita a demolição de alguma parede, se for, tem que ter um laudo específico garantindo a garantindo a estrutura, né? Dessa obra, garantindo toda a parte estrutural do condomínio como um todo. E também, nesse próprio laudo, também já fazer o gerenciamento de resíduos, para onde é que vai esse resíduo, qual que vai ser os horários que são implicados durante a reforma. Então, tem uma série de documentos que devem ser elaborados junto com esse laudo para ser entregue para o síndico antes do início da reforma. Até para o síndico também se isentar de qualquer responsabilidade, né? Exatamente. Porque eu, enquanto síndica, tenho o documento. Se o contratante, né, daquele serviço, daquele profissional, ele fizer de maneira inadequada ou diferente do projeto, ele passa a ser o único responsável. Mas o condomínio tem seguro. Não interessa. O condomínio não foi o fato gerador daquele sinistro, foi uma irresponsabilidade daquele proprietário, daquele usuário, né, daquela unidade. Até porque tem uma situação, às vezes, muito simples que pode acontecer e as pessoas não se dão conta.
como às vezes uma reforma pode causar um dano grave. Vou utilizar um exemplo de uma demolição. Coisa que o pessoal mais gosta de fazer, vai fazer uma demolição, por exemplo, dentro de um apartamento. De uma parede, lá está tudo tranquilo, dá para demolir, não é um prédio de alvenaria estrutural, então não teria problema. Mas aí, no momento de fazer a demolição, eles demolem, colocam tudo nos sacos de caliça e empilham tudo num lugar só. Para ficar melhor. A laje não foi projetada para ter essa carga extra. Quem é que vai olhar isso? Então, tem que ter sempre um responsável pela obra para que possa verificar esse tipo de situação. Faz todo sentido. E o que é necessário, Emily, para uma boa gestão condominial? Olha, a gente volta basicamente, né, para o início da nossa conversa. A gestão condominial, eu tenho que ter profissionais adequados. Então, eu tenho que ter uma pessoa, né, que exerça uma sindicatura que seja, no mínimo, curioso, né? Porque eu ter um síndico que seja passivo pode me causar muitos transtornos, né? Dentro do condomínio que ele estiver gerenciando. Eu preciso ter uma administradora também, né? Que me traga essa solidez financeira, essa segurança jurídica. E eu preciso também de um conselho que entenda o seu papel, né? E que efetue a fiscalização de uma maneira adequada. O conselho, ele basicamente tem como escopo, né, a fiscalização do trabalho do síndico. Então, ele vai analisar não somente a questão financeira, mas também as responsabilidades do síndico, né? A exigência que a lei me traz, por exemplo, do seguro, a questão que a gente comentou, né? Das cotas condominiais, se tem dado desconto ou não, se a gente tem todos os documentos de PPCI em dia, enfim, toda a administração, o conselho ele tem um papel fundamental, quiçá mais importante do que o do próprio síndico, né? Então, a gestão, uma boa gestão condominial, ela se dá através desse tripé. Um síndico que entenda o que está fazendo, né? Ou, no mínimo, seja curioso para buscar as informações. Um conselho que seja participativo, efetivo, né? E uma administradora que traga segurança para essa dupla do conselho e síndico. Loiva, nós falamos no início ali sobre a manutenção predial, né? E o que te levou a ingressar e trabalhar com isso? Eu trabalhei já durante toda a minha formação construindo alguns condomínios em Porto Alegre. Já construí alguns edifícios aí em Porto Alegre. E já pensando durante a construção, muitas vezes tu tem que pensar na manutenção. Aí depois eu saí da iniciativa da CLT, né? Quando eu abri a minha empresa, eu vi essa necessidade que tem de um olhar para a manutenção. Um olhar não só de construir, mas também de pensar depois na preservação desses condomínios. Porque isso também é preservação da cidade. Uma cidade que tem os condomínios bem preservados é uma cidade bonita. É uma cidade que ela traz segurança, ela traz bem-estar. Então, a gente se preocupar com isso é muito importante. E a manutenção, ela entra muito nisso. Tu precisa saber como foi feito e como precisa ser corrigido. Porque o grande lance da manutenção predial e da manutenção em si, ela não é simplesmente tu fazer aquela maquiagem para que fique bonito, né? Claro que esse é o objetivo final, mas também a gente sempre precisa se preocupar em corrigir as falhas e aí sim depois tu vai fazer aquela maquiagem, vai fazer aquela pintura, vai deixar o condomínio muito bonito. Muito legal. E Emily, tu te apresentou ali falando sobre o direito, sobre a área condominial e o que te motivou a querer ser síndica? Conta para nós. Olha, o que me motivou a ser síndica, né? Quem casa, quer casa, né? E aí, uma jovem empreendedora desde o início, porque eu tive, desde o início da minha vida profissional, até pela questão dos pais, né? Sempre serem empreendedores. Tenho essa questão do empreendedorismo também. Não tem dinheiro para comprar casa, né, gente?
vou comprar então um apartamento que é mais barato, né? Casei e lindamente saí de uma casa e fui morar num apertamento, né? Porque também era pequenininho. E muitas coisas, assim, eu via nas assembleias, né? Que eu ficava pensando com o conhecimento do direito. Poxa, mas não é assim que funciona. Não deve ser dessa maneira, não deve ser... Porque o direito, ele é sistêmico, né? E aí, eu, na curiosidade, vou fazer o curso, vou ver como que é essa questão condominial para poder, inclusive, contribuir, né? Lá no meu condomínio. E aí, quando eu fiz o curso, eu verifiquei que muitas coisas, a gestão que tinha na época, tinha interesse, mas não tinha as ferramentas necessárias para aplicar. Então, por isso que eu comentei, né, que a gestão condominial, ela não importa se tu é um síndico profissional ou um síndico morador, mas tu tem que ter a curiosidade. Tem que buscar as informações se tu quer ter, né, um serviço de excelência prestado. E aí eu comecei a dar palpite, né, e advoguei, inclusive, para esse condomínio. E pensei, por que não, então, expandir a área de atuação? Porque eu sou formada há 14 anos, advogo há 11, e o meu chão sempre foi o direito civil. Que daí eram contratos, eram os direitos obrigacionais, né? As cobranças, como a cota condominial. Mas o direito condominial, imobiliário propriamente dito, foi a partir dessa visão que eu tive. Então, o que me motivou a ser síndica foi a dor que eu, condômina, vivenciei, inclusive com questões estruturais do prédio. Então, ali eu já sabia da solidez, né? Até trago um apanhado também. Condomínios novos, independente de se ter ou não, né? A prevenção, né? A manutenção, por lei, se tem a garantia da solidez em 5 anos. Então, da entrega dele, os primeiros 5 anos são de responsabilidade da construtora. E aí, como que tu vai ter o embasamento para buscar lá a construtora? Contratando um profissional técnico, né? Contratando uma pessoa que seja capacitada, apta a laudar para tu poder buscar o direito. Então, isso acabou me motivando e acabei me mudando para outro condomínio, né? Já um pouco mais estruturado, um apartamento maior, porque eu gostei também dessa questão condominial, né? A gente, na vida cotidiana, né? Ali a nossa correria cotidiana, a gente pouco vê os vizinhos, né? Oi, tchau e deu. E eu vejo que em condomínio a gente tem essa interação um pouquinho maior, assim, né? Então, passei a gostar dessa vida em condomínio e aí abracei a sindicatura de vez e hoje administro 2 condomínios diretamente, né? Porque também não tem braço para fazer tanta coisa. Estava síndica de mais 2 e abdiquei um pouco para poder focar mais na questão jurídica, né? E hoje sigo, dou palestras, né? Já tenho podcast também, inclusive fazer uma propaganda do Evandro, que é o Condominiando, ele é o nosso produtor e a gente fala sobre o direito condominial, sobre esse dia a dia, porque vai ser cada vez mais uma constante, né? Seja para morar ou seja para trabalhar, né? Gravataí, especialmente, como a gente comentou no início da conversa, né? É uma cidade que o plano diretor já prevê, né? É uma cidade condominial e é isso. E uma coisa que é bem importante a gente sempre ter em mente que o condomínio não é dos outros, ele é da gente. No momento que tu tem um imóvel no condomínio, aquela fração é tua, faz parte. Então, tu ser omisso ao condomínio, tu simplesmente não te envolver, tu tá deixando com que os outros tomem o gerenciamento sobre o teu patrimônio. E quando esse gerenciamento é mal feito, tu perde diretamente dinheiro.
Então, em algumas visitas condominiais que eu tenho feito, muitas vezes tu percebe isso, que houve uma negligência tão grande, e aí eu não falo só do síndico, eu falo de cada morador também. Porque quando o morador vê que o seu condomínio está mal cuidado e ele não exige, ele não cobra, ele também não busca ferramentas, ele também está negligenciando o seu próprio patrimônio. E, muitas vezes, isso se reflete diretamente financeiramente. Eu tive um caso de um local que nós fizemos uma reforma, isso em 2018. Foi uma reforma condominial grande, de fachada, de todas as áreas comuns, onde antes da reforma um apartamento estava à venda e não conseguiam vender por um preço razoável. Após a reforma, eles venderam um apartamento super rápido, com uma valorização incrível de 68%. Imagina. Então, isso fazendo um investimento de R$10.000 por unidade. Então, assim, e outras vezes tu percebe justo o movimento contrário. Já vi em alguns casos, né? Das pessoas, vai ter obra no condomínio, eu vou vender rápido o meu apartamento. E aí vende, às vezes 100, 150 mil abaixo do valor de mercado, para não investir, muitas vezes 20 e poucos mil reais por unidade. Então, é teu dinheiro, é teu imóvel, é teu patrimônio. E olhar para isso e não deixar isso simplesmente na mão das outras pessoas, de outras gerências, elas estão gerenciando teu dinheiro. E essa é uma visão que poucas pessoas têm. É o senso de coletividade, né? Até parafraseando um pouco, porque estamos, né, na iminência aí do pleito eleitoral, a máxima que a gente usa, né, no direito eleitoral, olha, cuida bem quem tu vai colocar, porque se tu ficar em cima do muro, os outros vão governar para ti. Na vida condominial é basicamente a mesma coisa. Se tu não é um condômino participativo, tu vai arcar com as consequências de uma má gestão ou surfar, né, com uma boa gestão. Então, tu é uma peça tão fundamental quanto os gestores do condomínio. Muito conhecimento, né? Muitas informações durante esse tempo aqui que nós estivemos juntas. Nós estamos nos encaminhando para o final, mas acho que é legal vocês falarem também, para quem está nos assistindo, como que a gente faz para encontrar vocês, né? E quais são os serviços a mais, que daqui a pouco, além do que a gente pôde falar aqui, que vocês prestam, para que as pessoas possam conhecer vocês e procurá-las depois, esclarecer alguma dúvida. Bom, então, como eu falei antes, eu sou sócia responsável técnica da Catana Projetos e Construções. E a manutenção predial, ela é só um dos segmentos que a Catana atua. Além disso, como o nome mesmo diz, nós trabalhamos com projetos e construção residencial de médio e alto padrão. Nos condomínios de Gravataí também. Então, precisando também desse trabalho nosso na parte de projeto, na parte de construção residencial, estamos à disposição, só nos procurar através do Instagram da Catana, Catana_Construções, e nos acompanhar aí através das redes sociais. Já eu, né? Também, assim como a Loiva, o direito condominial é uma das áreas, né, que o escritório atua. E o meu escritório, ele oferece serviços para pessoas físicas e pessoas jurídicas, também nas áreas do direito do trabalho, do direito civil, que aí engloba, né, análise de contratos, cobranças, enfim. E muito interessante falar que, em que pese esteja trazendo todas as vertentes do escritório, elas também se reverberam lá na área condominial, porque eu vou ter colaboradores dentro de um condomínio, eu vou ter contratos para analisar com fornecedores e eu vou ter as cobranças, né? Então, muito importante, até vou naquele lado ali que eu tenho que olhar, né? Até vou deixar a dica. Mais do que a administradora, observem quem serão os profissionais que estarão fazendo os trabalhos para vocês. Um bom advogado, um bom contador, um bom engenheiro
é a garantia de que vocês terão, né, imóveis valorizados e seguros. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o escritório também, o meu Instagram é @efadvocacia. E lembrando, né, que os nossos escritórios ficam localizados no centro da cidade, no coração da cidade, como diz a nossa querida colega do Pilar de Comunicação do NAMI, a Carol. E é isso, gente. Quero te agradecer mais uma vez, Camila, pela iniciativa, né, parabenizar. E te agradecer também, Loiva, por ser a minha dupla no podcast do NAMI. Estamos muito felizes, então, em conhecer um pouco mais da Emily, da Loiva. Se você ficou curioso para entender um pouco mais do negócio, está precisando de algum auxílio, procurem elas. E a gente pede também que vocês curtam esse vídeo, coloquem nos comentários o que vocês acharam, se ficaram com alguma dúvida, porque depois certamente elas vão olhar e responder essas dúvidas. E agradecer a participação de vocês mais uma vez. Obrigada por terem aceitado o convite. E vocês fiquem aguardando o próximo episódio do NamiCast. Muito obrigada. Tchau, tchau.